né? Claro, quem não quer viver bem, viver saudável, viver mais. Todavia, em relação à situação funcional, era algo que bem complicado. Sobretudo porque não há previsão legal disso. Não houve essa previsão legal. Houve um abuso na regulamentação desse direito. E nós fomos demandar, ao que parece, não tem essa obrigatoriedade de se fazer aí uma atividade física. Os atletas do Tribunal Regional do Trabalho são atletas voluntários, eles são adeptos de uma vida saudável. Tudo bem, essas situações, elas, porventura, continuarão aí, independente da forma de remuneração, com certeza essas regulamentações absurdas. Em relação ao subsídio, que para a nossa categoria é algo novo, é algo que inclusive gera um debate como esse que vocês iniciam no momento. As ações que poderão surgir a partir da implantação do subsídio, diferentemente de ações que lidam com o PCS, elas vão ter como objeto o direito em si. O fundo da discussão vai ser a existência ou não de determinados direitos. Eu digo isso pelos outros sindicatos, as outras categorias que já demandam em relação à remuneração que tem como subsídio. No PCS se discute, como eu falei, direitos não efetivados, não pagos, ou não incorporados, ou mal regulamentados. A questão do subsídio é outro patamar. É a discussão se existe ou não um direito subjetivo que o servidor vai poder exercer. E aí tem algumas questões bem interessantes. Eu acredito que vocês conhecem, todos aqui devem conhecer as emendas, inclusive a última emenda do subsídio, que também não é objetivo nosso, e a minuciar essas emendas. Eu acho que haverá, inclusive, se não me engano, só lá tarde, um momento de fazer uma diferenciação entre as formas de remuneração ora em debate. Mas vocês sabem muito bem que a previsão de não pagamento, ou vou colocar em termos assim mais jurisprudenciais, o que a jurisprudência tem dito em algumas situações, a discussão é de extinção de direitos. Todos vão fazer parte de uma parcela única. Não existirão mais. Serão parcela única, subsídio. Salvo aquilo que a própria emenda vem dizendo que pode pagar, porque não seria absurdo não continuar. A questão do 13º, da gratificação natalina, das férias e algumas verbas indenizatórias. Obviamente que deve ficar segurado. Mas outras verbas, como adicional de horas extras, adicional noturno, periculosidade, outras situações como direitos que foram conquistados a partir de decisões administrativas, decisões judiciais, como aqueles referentes à incorporação de determinados valores. A emenda diz que esses direitos não vão poder integrar o subsídio, não serão pagos a partir do subsídio. E surge uma discussão jurídica bastante relevante. Será que com a emenda e a alteração da lei é possível efetivamente retirar do patrimônio jurídico do servidor direitos que a própria Constituição, lá no artigo 39, parágrafo 3º, determina que os direitos que são dos trabalhadores da iniciativa privada, como horas extras, adicional noturno e outros, também são direitos dos servidores públicos. Será que a legislação, caso se adote a forma de subsídio, terá o condão de afastar a incidência desse parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição
e não trazer o reflexo daqueles direitos previstos no artigo 7º para os servidores públicos. Isso é uma questão certamente bastante polêmica. Uma outra questão polêmica: será que a lei, caso se adote o subsídio, terá mesmo poder de dizer que uma decisão judicial transitada em julgado que determina, pague isso, incorpore aquilo, não será atendida? E eu estou colocando a matéria em termos constitucionais, porque todos vocês sabem que a lei não pode prejudicar a coisa julgada, aquilo que já foi decidido de forma definitiva pelo Poder Judiciário. Obviamente, não vou entrar no mérito das teorias que excepcionam essa situação, como da flexibilização da coisa julgada frente à Constituição. Muito bem. O que acontece é que há uma polêmica muito grande, não só na categoria, na doutrina, dentre os juristas, dentre os estudiosos do direito também não há um consenso. Há doutrinadores, como por exemplo José dos Santos Carvalho Filho e Odete Medeuá, que dizem: não, esses direitos não vão poder ser retirados de jeito nenhum. Já outros dizem: poderão sim ser retirados. Poderá ser desconsiderada toda uma situação que em tese seria de direito adquirido, seria oriundo de uma coisa julgada. Tudo bem. E o que nos dá alguma luz para tentar indicar implicações jurídicas, posto que polêmicas doutrinárias são muito interessantes. Elas vão permear as teses que nós vamos construir nas nossas petições, elas vão enriquecer debates e discussões acadêmicas dos professores aí de graduação e pós-graduação que lidam com o direito público. Todavia, nós sabemos que o Brasil hoje passa por um momento de cada vez mais fortalecer a fonte jurisprudencial do direito. E no momento que alguns falam que há uma judicialização da política ou uma politização do judiciário, enfim, as relações entre o poder político e o poder judiciário cada vez mais se aproximam. Na verdade, sempre existiram. Talvez agora estão mais às escâncaras, estão mais nítidas, ao ponto, por exemplo, nós temos agora aqui no Citrajuf decisões que chegam nos tribunais superiores e que, depois de toda uma profunda análise feita, primeiro grau, segundo grau, em uma lauda, com 2 parágrafos muito pequenos, os ministros do STJ e também do STF suspendem uma sentença, suspendem uma liminar, suspendem uma antecipação de tutela, com o riquíssimo argumento de que pode gerar efeito cascata. E o que é que tem? A riqueza do argumento não é só a cascata, é o que está por trás, é a repercussão financeira na fazenda pública. Ou seja, para quem estuda direito desde o primeiro período, nós pensamos que um aspecto financeiro não poderá suplantar um direito. Se houver prejuízo financeiro, que se busque então recursos, que se altere a lei orçamentária, enfim, mas o direito tem que ser garantido. Afinal de contas, vivemos num Estado democrático de direito, não no Estado financeiro de direito, onde a finança do poder público, as finanças da fazenda pública serão o vetor que vai determinar as decisões judiciais. Só que, mais ou menos, é isso que acontece em várias demandas, infelizmente, e nós sabemos disso. Há situações de reviravolta em que alguns setores de determinadas categorias ganharam, aí depois o judiciário lá por cima percebeu: nossa, qual o prejuízo, e vem todo um lobby, toda uma pressão do Poder Executivo, e as negociadas que aqui também não cabem se relatar,
muda toda uma perspectiva de direito. Nós temos duas situações, por exemplo, inclusive não são demandas nossas, tá? São demandas da assessoria jurídica anterior, mas a questão de quintos, tá? Com a possibilidade de uma reviravolta total. Isso com muita gente até ganha. E o que foi que levou? Uma nova interpretação do judiciário. Foi o direito que mudou? Ou foi, na verdade, o que está nas entrelinhas, está submerso em todo esse meio, que, na verdade, fez com que houvesse essa alteração, para pior, infelizmente. Nesse sentido, nós temos que deixar bem claro para os companheiros e para as companheiras que, de uma forma ou de outra, com uma outra remuneração, as disputas judiciais, as disputas jurídicas ocorrerão. E como partir para dizer, para indicar, se for PCS, se for subsídio? PCS a gente já sabe, do jeito que está hoje. Já sabe mais ou menos o que a gente tem que batalhar. A novidade, o desconhecido, o que virá e que pode gerar algum tipo de situação adversa, enfim, alguma polêmica, é a questão do subsídio. E a gente vai ter que partir de dados concretos. Infelizmente, não temos isso na categoria, mas temos que buscar o exemplo. Então, o que ocorre em outras categorias de setores públicos que já têm enfrentado essa matéria. Eu vou pegar aqui alguns exemplos, não são todos, infelizmente nós não conseguimos pegar todas as situações, mas existe aqui mais ou menos um quadro que reflete boa parte do posicionamento dos tribunais regionais, enfim, de algumas categorias já bem organizadas, estão bem adiantadas em suas disputas jurídicas. Uma que começou batalhas interessantes foi dos auditores da Receita Federal, Sinifisco, no Rio Grande do Sul, com várias ações. Depois, eu, inclusive, vou passar para a assessoria de comunicação, nosso companheiro Cláudio, uma relação desses processos que eu vou mencionar aqui, para que vocês mesmos possam conferir no site dos tribunais como tem ocorrido essa discussão. Repito, não são todos. Pode ser que algum processo que eu não venha mencionar, houve uma decisão diferente, tá? Mas enfim, posso pecar pela pesquisa que não foi tão ampla. No Sinifisco existe a ação que discute a questão de quintos, a 2009-71-22034, dígito 2. Foi julgado improcedente e está em fase de apelação, lá no Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Outra ação do Sinifisco, que é a 2009-144-66, dígito 2, trata de adicional noturno, adicional de horas extras. Tá? Também houve julgamento pela improcedência da ação e hoje está em fase de apelação no TRF. Outra ação, depois eu coloco um número para vocês, que discutiu adicional de tempo de serviço, também julgado improcedente, também em fase de apelação. Uma outra, a 2009-010-535, dígito 8, tratava das incorporações e verbas obtidas em decisões judiciais. Já havia a decisão, já havia o direito reconhecido judicialmente. A ação julgada improcedente, hoje em fase de apelação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma outra ação também tratou da discussão de salubridade e de periculosidade. A ação também julgada improcedente, ainda em fase de apelação. Ou seja, parece que lá no Rio Grande do Sul a coisa não anda muito favorável a essas demandas futuras que virão. E é claro que vamos aqui ser bem diretos na questão. A gente sabe que se o subsídio passar, haverá uma necessidade de ajuda dessas demandas. Haverá descontentamento de boa parte da categoria em relação a um direito que vai achar que foi retirado do seu patrimônio jurídico. Enfim, eu não vou trazer aqui um quadro das apelações, elas estão todas ainda em andamento, mas fica um compromisso nosso, sabe, de ficar acompanhando esses processos